Seja muito bem-vindo, meu amigo comandante, a mais uma aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto, e virando mais uma chave, hoje a chave 40, lutar versus fugir. Então, diga aí, meu amigo comandante, qual que é a sua principal atitude diante dos desafios da vida? Você luta ou foge? E aí a gente começa, como sempre, explicando esses dois conceitos, onde eu queria colocar para você da seguinte forma: quando a gente se referir a lutar, entenda que é lutar sabiamente. E lutar sabiamente é você lutar as lutas que são legítimas. E quando a gente fala de fugir, significa que você está fugindo das lutas legítimas. E aí, é óbvio que é uma batalha de conceitos aí, né? E para ficar mais claro de você entender, eu vou dizer aqui o que são lutas legítimas. Então, toda luta é considerada ou pode ser considerada legítima quando o seu adversário, seja ele qual for, ele está próximo do seu nível, ou um pouco acima ou um pouco abaixo. E aí sim, você vai ter uma luta legítima. A gente gosta de dizer, né? Não adianta você colocar uma tribo de indígenas contra um exército fortemente armado, com tanques, metralhadoras e coisas desse tipo. Isso não é uma luta legítima. Então, só para dar esse exemplo aí e você se situar nesses conceitos que a gente está falando. Mas, vamos voltar aqui para a sua realidade, né, para a nossa realidade, e falar o que significa então essas lutas legítimas e como encarar elas, né? A grande história a respeito de tudo isso é que sempre que você entra numa luta, ela sendo legítima, você nunca perde. E isso é uma grande chave, meu amigo comandante, para você continuar crescendo e evoluindo. Então, ou você ganha a luta, né, e acumula energia, ou você aprende. Por quê? Porque você não ganhou a luta. Mas, se essa luta é legítima, você nunca perde. A grande questão é a seguinte, que os derrotados na vida, se você parar para observar, são aqueles que vivem fugindo de todas as lutas. E esse é que é o ponto quando a gente está vivendo. Não existe crescimento, não existe evolução sem enfrentamento. Sabe aquela história que o pessoal que pratica fisiculturismo aí, né? No pain, no gain. Sem dor, né? Sem ganho. E isso tem a ver com aquele propósito que Deus nos colocou aqui, que é governar sobre todas as coisas. E para você governar sobre todas as coisas, você tem que dominar essas coisas. Elas têm que estar dentro do teu rol de habilidades, de conhecimento. E você só consegue descobrir isso através de enfrentamento. Então, o segredo é quais são as lutas que são legítimas para você. E, obviamente, se você vai para uma luta, para uma guerra, seja lá o que for, se você se prepara para o pior, você vai estar sempre pronto. Então, espere sempre o melhor, mas prepare-se para o pior. Por quê? Porque se você está preparado, né, para não ser vitorioso, por exemplo, numa luta, você já sabe as consequências por ter avaliado, visto que ela é uma luta legítima, e você vai aprender com isso. Você vai conseguir, né, sair com a sua honra e com o aprendizado daquela luta. A grande questão é que muitas vezes as pessoas não avaliam e entram em lutas que não são delas. E aí você é literalmente destruído nessa luta. E fica difícil de você aproveitar alguma coisa, porque se você tivesse o espírito desenvolvido o suficiente, o controle do seu ego desenvolvido o suficiente, você não encararia uma luta que não é legítima, só pela possibilidade de um ganho
que você acha que seria possível ou fácil, né? E, obviamente, se você é a parte mais forte, não existe mérito nenhum em você derrotar um adversário muito mais fraco. Então, a ideia é que se a luta não for sua, você não entra. E se a luta for sua, você não desiste, independentemente do resultado que possa acontecer. Então, o bom lutador, vamos colocar assim, ele sempre escolhe os seus adversários. E isso não tem a ver com querer levar vantagem ou não, mas tem a ver com proporcionar lutas legítimas onde ambas as partes saem ganhando de uma forma ou de outra. Talvez não sendo o vencedor da luta, mas com um aprendizado, encontrando os pontos que ele precisa se preparar melhor para subir mais aquele nível. E aí, a partir do momento que você ganhou as lutas naquele nível, você está em condição de subir de categoria e encarar adversários mais fortes. De que modo? Se preparando melhor, usando esse conhecimento anterior e acumulando resultados, acumulando energia. E é assim que a gente segue evoluindo. Então, uma coisa que é importante você saber também, meu amigo comandante, né, é para falar aqui bem perto para você entender, é que se você vai para a guerra, se você vai encarar qualquer luta que seja, fé em Deus somente não basta. E isso é uma coisa importante de se dizer, porque tem pessoas que já descobriram, né, a questão da espiritualidade, a questão de desenvolver aí, né, a conexão com Deus, e muitas vezes você coloca na conta dele vamos dizer assim, a base para você encarar uma luta que não é sua. E aí é que estão as coisas. E aí é que muitas vezes você se deixa levar pelo ego ou por alguma coisa que tira o foco daquele desenvolvimento e você acaba comprando a briga, uma briga que não é sua, né? E uma luta que não é sua, e aí a coisa desanda. E aí acabei de falar, né? Mas é importante saber também, luta não é briga, tá? Briga é aquela coisa que não tem parâmetros, é uma coisa que você não tem legitimidade, né? E não tem objetivo. É uma briga que fica puramente no campo da material humano, onde você tem uma disputa de egos e coisas desse tipo. Então, briga não traz resultado positivo para ninguém. E a ideia é que você siga então, meu amigo comandante, acumulando energia, vencendo pequenas lutas e a partir do momento que você já superou aquele nível, que você não tem mais adversário naquele nível, você muda de nível e continua evoluindo sempre. E para deixar uma dica, vamos dizer assim, prática, para você também governar sobre as coisas dessa terra, para você ficar rico, essa é a dica, você tem que encarar problemas em todos os níveis. E o que significa? Se você quer ficar rico, você tem que resolver problemas, depois amar problemas e, por último, criar problemas. Então, esses são os níveis de quem vai avançando pela riqueza. A partir do momento que você encontra os problemas de alguém e resolve se preparar e encarar essa luta para resolver o problema dos outros, você vai ser recompensado por isso. E isso aumenta o seu nível, né, de riqueza, vamos dizer assim. E aí, quando você entende que esse é o caminho para você se desenvolver nessa esfera, você vai amar problemas. E aí você passa a procurar onde tem problema para você resolver. Por quê? Porque você está pronto, você já acumulou energia o suficiente para encarar aquilo ali. E quanto maior o nível dos problemas, maior a recompensa. E por último, se você já se considera dentro daquele ambiente capaz de resolver todos os problemas, você passa a criar problemas. E aí você está num outro patamar. E aí você fala, mas Martinatti, como assim criar problemas, né, para ficar rico? Falou, você olha um determinado espaço e fala assim, nossa, aqui é um lugar perfeito para construir uma mina de extração de ferro, alumínio, alguma coisa assim, só para dar um exemplo.
Pô, não existia essa possibilidade. Você foi lá, avaliou e descobriu que isso é possível, que o solo ele comporta isso. Aí você começa com os problemas. Falou, pô, mas a gente está longe daqui das usinas de beneficiamento. Então você tem um problema para resolver. Vamos construir uma rodovia. Não, vamos levar por ferrovia. Ah, mas a gente precisa contratar o pessoal. Da onde que a gente vai trazer os maquinários? E assim começam os problemas que não existiam. E conforme você vai resolvendo, o seu nível vai avançando cada vez mais, meu amigo comandante. Então fica essa chave aí para você. Já virou? Encare todas as lutas legítimas na sua vida. E se ela não for legítima, se não for uma luta sua, você não vai fugir dela. Você simplesmente não entra porque ela não te pertence. Estamos combinados? Então agora eu quero deixar para você um print dos slides, né? Você vai printar aí esses 2 slides que falam da nossa conversa de hoje. Esse é o primeiro slide. O segundo slide, um resumo da nossa aula. E para finalizar, então, uma experiência para você aprender a lidar com as lutas legítimas na sua vida. Então faça uma lista aí de 7 micro resultados para você alcançar essa semana, né? Por que a gente fala 7 micro resultados? Porque para alcançar esses micro resultados você vai ter que entrar em lutas legítimas. E à medida que você entrar nessas batalhas, o teu nível vai subir pelo acúmulo de energia. Estamos combinados, meu amigo comandante? Então, aproveita aí que a gente está finalizando essa aula. Não esqueça de deixar o seu like aqui no YouTube para a gente alcançar cada vez mais interessados em evolução, né? Aproveita e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece para que até aqueles que você nem sabia possam se aproveitar desse conhecimento. E se você chegou aqui agora, aproveita e se inscreve nesse canal que tem muita coisa importante e interessante por vir. Estamos conversados, meu amigo comandante. Então, muito obrigado pela sua presença e vai cuidar da sua vida. A gente se vê na próxima chave. Fui!